Essas séries que você faz, André, têm trazido a palavra de profissionais como José Silvério, Kleber Machado, Vanderlei Nogueira, entre outros. Por acaso você já teve negado alguma solicitação de entrevista? E, em caso afirmativo, qual foi a justificativa? Sim, eu tive, mas é um caso bem delicado, eu não fiquei chateado de forma nenhuma com o narrador. Esse narrador, ele se chama Armindo Antônio Ranzolin, um dos maiores locutores esportivos do Brasil, na minha opinião. Eu já falei com ele fora do ar, por telefone, 4 vezes. E eu fui muito incisivo na tentativa de entrevistar ele. Ele nunca quis dar a entrevista e eu sempre muito incisivo. Na última tentativa eu descobri que parece que ele tem um problema de Alzheimer, coisa parecida. Então às vezes ele não fala nada com nada. E em um momento de lucidez que eu falei com ele disse para mim que não pode dar entrevista, porque teria que fazer essa entrevista também para outros cronistas esportivos. E ele me disse também que nunca recebeu esse convite da crônica esportiva lá do Rio Grande do Sul, que é o local onde ele é mais famoso, né? Deu a entender o que ele me falou, que ele achou que estaria traindo, se ele me desse essa entrevista, estaria traindo a cidade onde projetou ele como narrador de futebol, né? Dando essa entrevista para um outro estado. Pelo menos foi assim que eu entendi. Mas infelizmente ele não terá a oportunidade de falar então na série Narrador Esportivo e até se defender das acusações que o Haroldo de Souza, em sua entrevista para mim, ele atacou bastante o Ranzolin, contando muitas histórias de bastidores lá em Porto Alegre. E agora tem um outro grande narrador, eu quero fechar a série com ele, mas eu ainda não consegui chegar até o próprio narrador. Já falei com a sua filha e ela não me deu resposta ainda. Faz muito tempo que eu falei com ela, liguei umas 2 vezes para ela. Mas eu tenho certeza que quando chegar até ele, esse narrador, o próprio dará entrevista, tenho certeza disso. Eu aqui em Curitiba, ele lá na África, pode ser bem interessante esse fechamento da série Narrador Esportivo na Copa, agora da África. Qual que é o tempo de duração das séries Narrador e Repórter Esportivo, André? Ou você acredita que elas não têm prazo de validade? Ela não tem prazo de validade, mas com os narradores eu pretendo encerrar nessa Copa mesmo, de repente para deixar aquele gostinho de quero mais, né? Com os repórteres deve durar alguns anos ainda, eu vou mesclar essas entrevistas da série Repórter Esportivo com plantões, apresentadores, até de repente vou colocar ali figuras polêmicas do rádio e da TV. Isso se não encher muito também essas entrevistas, né, direto também, só querendo falar sobre bastidores. Os ouvintes é que mandam aqui, a gente tem um sistema na rádio aqui também pela internet, os meus canais aqui pela internet, e os ouvintes é que mandam, né? Se estão gostando a gente continua. Aos seus entrevistados você costuma fazer a seguinte pergunta: qual é a equipe de transmissão dos seus sonhos? Então agora eu tenho a chance de fazer essa pergunta a você, André. Qual é a equipe de transmissão dos seus sonhos? Eu tenho sim, tenho uma equipe dos sonhos. Eu acho que tenho várias equipes dos sonhos, na verdade, né? E agora você me fazendo essa pergunta, eu estou vendo o quanto que é complicado, né? É bem complicado. A lista ideal, de repente, seria, em primeiro lugar, o meu tio. Ele é narrador de futebol, e não pelo grau de parentesco, mas porque ele é um narrador de qualidade. É um dos radialistas que colocou na década de 90... por alguns momentos, a Band de Porto Alegre, a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, fazendo o primeiro lugar de audiência, em alguns momentos passando a Gaúcha e a Guaíba, que são as grandes, né, de Porto Alegre. Excelente narrador. Também continuar trabalhando com meus irmãos aqui, que eu já trabalho com eles na Banda B, eles estariam nessa lista também com certeza. O Williams Lima, repórter, que trouxe aqui para o Rádio do Paraná uma nova linha de reportagem, com nenhum tipo de vínculo com o clube. Isso existe muito aqui, existe em vários estados, mas aqui em Curitiba sempre teve essa cultura. O setorista não pode falar uma notícia negativa do clube onde cobre, e o Williams Lima veio para acabar um pouco com isso aqui no Paraná. O Jacques Santos, meu outro irmão, narrador, revelação do rádio brasileiro hoje, dos principais do cenário atual. Então uma das equipes do sonho é esta, primeiro com essas pessoas. Vamos formar aqui então essa equipe. Estou imaginando aqui então 4 narradores, uma super equipe, né? Narradores: Oscar Ulisses, por simplesmente Oscar, né, ser o Oscar. Pedro Ernesto Bernardin, como narrador de futebol no Brasil. Ele mudou a narração esportiva no Brasil. É claro que tem muita gente que não gosta dele, porque ele está fora dos padrões jornalísticos de narrar uma partida de futebol.
Ele criou algumas frases aí que foram polêmicas e tal. Mas o que importa é o torcedor. E o torcedor lá do Rio Grande do Sul gosta dele. Gosta das coisas que ele fala. O Jacques Santos, porque vão ouvir falar dele ainda. Narrador revelação do rádio brasileiro, aqui da Banda B. Mário Lima, pela velocidade que ele narra futebol. Atualidade. Parece que ele está voltando para o rádio de Porto Alegre. Narrou durante 10 anos em Criciúma, Santa Catarina. Repórteres. Dá para colocar uns 4, 5 aí? Vanderlei Nogueira. Acho que por ser o melhor, né? É legal. Ouvir o Vanderlei Nogueira é muito gostoso lá na Jovem Pan. Williams Lima por perguntar o que todo mundo queria ouvir e o entrevistado não, como eu já disse. Aqui da Banda B. Luiz Carlos Reck. Olha, o Reck, ele tem frases, assim, defeitos bem legal, assim, ele é genial, assim, coração puro no ar. O Reck é da Guaíba, o chefe de esportes lá da Rádio Guaíba. Tem um outro lá de Porto Alegre que eu colocaria também, um repórter, se chama Felipe Gamba, por ter a melhor descrição de gol hoje no Brasil e também a melhor voz de repórter do Brasil, da Rádio Gaúcha. Para fechar aqui, eu acho que o Roberto Ávalos, eu gosto também. Ele, excelente relato de gol também e um bom entrevistador da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte. Comentaristas, difícil, né? Rui Carlos Osterman. Por quê? Por ser o professor, Rádio Gaúcha. PVC também pelo arquivo que ele tem. De repente até a voz dele no ar, em rádio, não seja tão empolgante, mas ele é um arquivo ambulante, né? O PVC, e todo comentarista eu acho que ele tinha que ter esse arquivo. Dionísio Filho, aqui da Banda B. Eu acho que ele hoje é o comentarista que fala mais a linguagem do povo. As tiradas incríveis, ele é genial, assim, bem engraçado no ar e comenta legal o jogo, é o mais popular. Aqui da Banda B, o sangue bom Dionísio Filho. Plantões, eu tenho tantos amigos plantões esportivos, é difícil, viu? Aqui no Paraná sempre foi forte esse negócio de plantão esportivo, né? Teve o Kleina, o Carlos Kleina, o Odemar Kramer, né? Mas teve um cara aqui que ele não tem uma expressão muito nacional assim, nem todos conhecem, mas a dicção dele é perfeita de um plantão, ele informava legal mesmo, se chamava José Aresta, eu não sei por onde anda ele. Vou colocar um outro plantão aqui, o Denis Olinto, eu gosto muito dele como plantão esportivo, também não é muito conhecido no Brasil, mas lá no Sul ele é conhecido. Ele trabalha, não sei se trabalha ainda, na Rádio Eldorado de Criciúma, Santa Catarina. Ele, além de ser plantão, ele pode também ser utilizado como apresentador, é um cara completo assim no rádio. Eu quero lembrar que quem revolucionou o plantão esportivo depois de Carlos Kleina e Odemar Kramer era o Jacques Santos, quando era plantão esportivo, que criou a maior rede que a gente contou, né? Os maldosos dizem que ele não deveria ter se tornado narrador e ter continuado como plantão. Mas eu não concordo. Eu acho ele como narrador hoje é melhor ainda como plantão. Mas revolucionou o plantão esportivo no Brasil quando criou a maior rede de escuta. Apresentadores. O apresentador que eu gosto mais de ouvir no momento assim, de rádio, ele se chama Fabiano Baldasso. Ele tem uma voz ótima no ar, assim, ele brinca bastante, mas ele brinca não perdendo a credibilidade. Ele é da Rádio Band de Porto Alegre. Fabiano Baldasso, que também foi um baita de um repórter, hoje é só apresentador. Quero escolher um outro apresentador aqui, que é da Rádio Banda B também. É o Paulo Sérgio Debinski. Ele faz qualquer tipo de apresentação, estilo, que você precisar, assim, de ícone, ele tem no rádio, ele faz. Eu peço perdão aqui a alguns amigos incríveis, profissionais que trabalham comigo, ou estão próximos a mim, né, até amigos às vezes. Mas tá aí, como eu disse, é uma das equipes dos sonhos, né? Não precisa ser necessariamente nessa ordem. Mas esse vínculo familiar ali que eu citei no começo é importante para mim. Ainda bem que, além de ter o vínculo familiar, eles têm qualidade no ar também. E tem pessoas que eu não conheço, que eu coloquei nessa lista, eu não conheço. Conheço apenas como ouvinte. Então eu adoraria ter uma equipe com essas vozes. Por falar em vozes, tem gente que fala que hoje o rádio ele não precisa voz, né? Eu não concordo com isso. De repente, na minha equipe, eu não trabalharia. Porque eu sou meio exigente com esse negócio de dicção e voz. Eu não sou fã daquelas vozes, aquelas coisas antigas, assim. Mas eu acho que o cara tem que ter voz para trabalhar no rádio. Eu prefiro 1000 vezes um cara um pouco menos informado com uma voz legal no ar, uma descrição boa no ar, do que um cara mais informado, só que não tem uma dicção legal. Eu prefiro a voz, em primeiro lugar.